Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma grande honra e um grande privilégio quando chega esta hora para a nossa conversa. E sempre temos meditado ao redor da palavra de Deus, juntando a mensagem à Bíblia para mostrar quão grande, quão verdadeira, quão preciosa é a mensagem pregada pelo anjo de Malaquias 4. Não é sem razão que o anjo disse em Apocalipse 10, vá até o anjo e tome o livro da mão do anjo e coma-o. Veja, refere-se a tornar-se a palavra. Veja, alimentando-se da palavra para tornar-se a palavra. Comendo cada palavra que saiu da boca de Deus e, mais do que isso, nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Mombrana, ele teceu uma parábola que ela é muito reveladora para entender a mensagem. Ele teceu aquela parábola dos chineses que eram excelentes lavandeiros. Quando eles vieram para a América, eles não sabiam escrever alguns nomes em inglês. Então eles tiveram a ideia de pegar um pequeno cartãozinho, dividi-lo em dois, rasgando-o de certa forma. Um pedaço eles aplicavam na roupa e o outro pedaço davam para o cliente. Então eles davam uma data para que a roupa fosse retirada. Quando o cliente chegava, eles comparavam as duas partes, então a pessoa ia para casa com uma roupa lavada. Agora, essa pequena parábola está identificando o próprio ministério dele. Veja, a Bíblia havia dito que o primeiro e o último seriam o mesmo, o alfa e o ômega. Veja, ali estava o pacto de Abraão, quando Deus pediu que ele dividisse os animais ao meio e colocasse cada parte uma na frente da outra. E Deus então passou no entardecer, com o pilar de fogo e com a nuvem, para confirmar o pacto com a semente real. E Deus tem feito o mesmo aqui no tempo do fim, trazendo um ministério tão perfeito quanto foi de Jesus Cristo. Um ministério idêntico ao de Jesus Cristo, de acordo com a profecia. Porque veja, a obra-prima, ele pregou a mensagem, a obra-prima, depois ele pregou a obra-prima identificada. Veja, quando nós olhamos para a própria vida de Jesus Cristo, que foi a obra-prima de Deus, criada no fim do Velho Testamento, os pés, a base foi Abraão, logo veio Isaac, um tipo perfeito de Cristo, logo veio Jacó, a graça, nós somos eleitos pela graça, somos abençoados pela graça e vivemos debaixo da graça. Logo veio a perfeição na quarta base, José, um profeta que podia interpretar sonhos, interpretar visões, e a palavra só vem ao profeta. Por isso ele era amado de seu pai, odiado por seus irmãos, porque ele era um profeta. Na quarta base veio então o profeta. Veja, para identificar a obra que estava sendo construída. Logo o corpo, os profetas, porque eles eram epístolas vivas, escritas, lidas por todos os homens, homens aos quais a palavra vinha. Logo veio João Batista, o pescoço, um curto ministério, juntou todo o corpo à cabeça que era Cristo. E quando Cristo veio, ele podia ser claramente identificado pelas Escrituras. Ele disse, examinai as Escrituras, porque nelas vocês creem que tem a vida eterna. Ele disse, se vocês não creem em mim, creiam ao menos por causa das mesmas obras. Veja, ali estava a semente real de Abraão. Ali estava o filho de Davi. Jesus havia dito, Abraão viu o meu dia e alegrou-se. Veja, ali estava Jesus Cristo, o tipo perfeito de Davi. Quando ele sobe no Monte das Oliveiras, olha em direção a Jerusalém e ele profere as mesmas palavras que Davi havia proferido 500 anos antes. Ó Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te abrigar debaixo das minhas asas e tu não quisestes. Veja, ali estava a obra-prima identificada pela Escritura. Um profeta como José, veja, veio para os seus e os seus o rejeitaram. Um profeta que podia discernir os pensamentos, que podia interpretar sonhos. Veja, foi lançado no calabouço por inveja, vendido por quase a mesma quantidade de moedas que Jesus foi vendido.
Veja, dali ele foi para a casa de Potifar e por causa de uma mentira foi para o calabouço. Lá havia 2 ladrões, um foi salvo e outro foi condenado. Da prisão ele foi à destra de Faraó, um tipo perfeito de Cristo. Nós poderíamos identificar aquela obra-prima pelas Escrituras. Ali estava um profeta que podia revelar os mistérios escondidos do coração, o mesmo anjo que veio a Abraão. Veja, ali estava a obra-prima identificada. E essa mesma obra-prima também tem chegado à execução aqui no final do Novo Testamento. Porque o Velho Testamento produziu o macho, mas o Novo Testamento produziu a fêmea, a igreja, que ela é a árvore noiva. Ela é a árvore da vida fora do jardim do Éden. Ela é a obra-prima. E nós então temos que tomar as Escrituras para identificar essa obra-prima. Então veja, vamos tomar uma escritura em Zacarias capítulo 3, muito conhecida nossa. Nós vamos repeti-la, porque fala do escultor, de uma obra-prima. Veja, Deus, ele gosta de trabalhos manuais. Sabia você? Com suas mãos ele fez Adão. Ele se compara a si mesmo como um oleiro que trabalha com as mãos. Ele também se compara a um artífice que trabalha com as mãos, um escultor. Então veja, capítulo 3, verso 8 de Zacarias. Veja, ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sob esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num dia. A profecia de que, através das 7 eras da igreja, através dos 7 mensageiros, porque a Bíblia fala que Deus enviou o quíntuplo de Efésios para esculpir a sua obra-prima, aperfeiçoar a sua igreja. Veja, 7 olhos, 7 eras da igreja, 7 mensageiros, 7 vozes, 7 mensagens, para trazer a imagem perfeita da palavra outra vez, aqui no tempo do fim, e reunir tudo no corpo de Cristo, nos dias da voz do 7º anjo, quando esse segredo seria revelado ao seu povo. Agora, voltando à grande obra-prima do Velho Testamento, Jesus Cristo, a obra-prima identificada pelas obras, pela Escritura, como nós também podemos identificar hoje aqui no Novo Testamento a obra-prima pela Escritura. Então veja, o que tornou Jesus Cristo a grande obra-prima foi que ele foi o único homem que pôde ser ferido para que Deus pudesse trazer a sua igreja prometida, a sua grande obra-prima. Ele foi ferido, o sangue de Deus foi derramado. E o que provou que ele era o grande redentor. Veja, a grande rocha da qual Deus tiraria um pedaço dela, como tirou de Adão, no Calvário, quando o ladrão furou o lado dele, saiu água e sangue. Veja, para trazer a imagem perfeita da palavra aqui no tempo do fim, se ele é a palavra, veja, esta obra-prima do Novo Testamento também será a palavra. Veja, aí a obra-prima identificada através da palavra. Isso que é o grande ponto nesta hora. E o que provou que ele era o grande redentor foi que os mortos do Velho Testamento deixaram a sepultura quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Seu sangue vertido no Calvário, veja, pagou o preço da redenção, sendo ele a cabeça, levantou o corpo, veja, então ele estava a obra-prima identificada, ele tinha o segredo da vida depois da morte. Vários dos santos do Velho Testamento foram vistos na cidade, veja, andando no meio do povo, e logo então ele sobe à glória quando ele subiu, subindo ao alto levou cativo o cativeiro. E temos o Salmo então, que identifica a sua entrada pelos portais da eternidade, levando os crentes em uma teofania
glorificada. Veja, agora, aqui no Novo Testamento, nós também temos a obra-prima identificada. Veja, o que identificou o ministério de Malaquias 4 foi que vimos nele a mesmíssima manifestação daquele anjo que apareceu para Abraão debaixo dos carvalhais de Mamre, porque Jesus havia dito que o sinal da sua vinda seria o mesmo que foi nos dias de Ló. Lá tivemos então 3 anjos, 2 desceram a Sodoma, modernos Billy Graham e Oral Roberts, mas um deles ficou apenas com a semente real de Abraão. Estamos identificando a obra-prima. Ali estava o grande Eliezer, que apontou para cima e identificou para Rebeca. Veja, o Isaac vindo nas nuvens. Ali estava um profeta como Noé, que tem uma mensagem poderosa para nos tirar desse velho mundo e nos transportar para o novo mundo. A arca teve 3 divisões, temos aqui 3 etapas da graça. Nós estamos identificando o mesmo ontem, hoje e eternamente. Estamos identificando o profeta de Malaquias 4, o Elias que havia de vir, para condenar a religião organizada, combater Jezabel. Veja, o homem que podia lidar com fogo. Estamos identificando a obra-prima com o pilar de fogo em sua cabeça, identificando um profeta escriturístico com visões e sonhos, um profeta na 4ª base, Lutero a 1ª, Wesley a 2ª, Pentecostes a 3ª, a 4ª base um profeta, perfeição, um tipo perfeito de José, identificando um profeta que tem um mistério dos 7 selos, dos 7 trovões, do alimento espiritual em seu devido tempo, como José tinha o alimento espiritual, ele tinha o mistério das 7 espigas, que podia manter o povo vivo numa época de recessão econômica, crises. Nós estamos identificando o ensinador de justiça de Joel, capítulo 2, que traria a restauração completa da palavra, a obra-prima identificada, e tantas outras escrituras que o tempo não permite que a gente abrace tudo. Mas quero citar apenas uma pequena escritura da obra-prima identificada, página 21, parágrafo 129. Veja. Agora, por quase 2.000 anos, 131. Agora, por quase 2.000 anos, Deus tem tentado talhar para si uma noiva, obra-prima, chamada a igreja. Isso mesmo. Como Deus faz isso? Ele faz isso por seu método imutável, a palavra, identificando a obra-prima pela palavra. Deus nunca muda seu método, qualquer um. Você pode, você muda, eu mudo, o tempo muda, o mundo muda, mas Deus não muda. Ele é perfeito e ele não muda, e a maneira que ele faz qualquer coisa a primeira vez, ele a faz por toda vez da mesma maneira. Veja, ali está então essa obra-prima identificada. Agora 134, veja, 133. E quando ele fez sua primeira obra-prima, ele a pôs de trás da palavra. Quando ele fez sua segunda obra-prima, ele era a palavra. Veja, amém? Ele era a palavra, não detrás da palavra, mas a palavra. Ele era a palavra. Deus nunca muda seu plano. Foi exatamente com isso que ele começou a formar sua primeira igreja, a palavra. Agora Deus, a palavra, no princípio, ele era independente de todos os outros, de tudo mais, de todas as outras pessoas. Agora, eu não quero dizer isso para ser diferente. Deus é segregacionista. Sabia disso? Fala-se de integração. Deus é segregacionista. Ele certamente é. Ele separa seu povo do mundo, ele separou Israel, sua nação, e ele está tentando separar sua igreja do mundo, mas a igreja quer continuar com o mundo, mas seu povo ainda é segregado para ele. Quem é ele? A palavra. Glória a Deus. Então veja, ali estava em Hebreus 4:12, na plataforma, se colocando de costas para a audiência e discernindo os pensamentos dos corações, como aquele anjo que veio a Abraão de costas para a tenda e identificou o que estava no coração de Sara. Nós estamos identificando a obra-prima através da Escritura. Que Deus te abençoe, espero que ajude, deixe aí seu comentário e veja se sua inscrição está ativa. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser,
Em nome de Jesus. Amém.